Olá! A dica hoje é bem rápida. A época de chuva passou. Nesse período de chuvas, aumenta 30% o número de sinistros por alagamentos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a cobertura de alagamento dentro do seguro de carro. Então é para você que tem o seguro completo, a cobertura compreensiva, que inclui a cobertura para alagamento. Então fica comigo e fique de olho nessa dica. Se você está dirigindo e de repente começa a chover, em algum momento você se vê no meio de um alagamento sem ter como desviar dele, realmente você foi pego de surpresa, a seguradora vai cumprir com a responsabilidade dela dentro da cobertura descrita lá na sua pólice e ela vai ressarcir, os danos causados. Neste caso, se o seu carro morrer, recomenda-se que você não tente dar a partida de novo, porque é neste momento que entra água no motor. Então, como você deve proceder nesse momento? É preciso que você entre em contato com o seu corretor para que ele te dê as melhores informações, para que ele te oriente, ou então você liga diretamente na seguradora, onde você tem a sua apólice. Mesmo um procedimento como higienizar os estofados do carro, antes de pensar numa atitude como essa, entre em contato e verifique se isso está de acordo com aquilo que você contratou. Digamos que você costuma estacionar o seu carro em área que a Defesa Civil já determinou que é uma zona de risco para alagamento em períodos de chuva. Nesse caso, se você costuma fazer isso sempre, se você não foi pego de surpresa por um alagamento, então você está assumindo o risco. Uma situação prevista como essa, uma situação que daria para... O melhor que você tem a fazer é procurar quais são as zonas de risco para alagamento na sua cidade. Basta você entrar em contato com a Defesa Civil ou procurar também nas mídias, porque as mídias costumam divulgar em períodos de chuva quais são essas áreas de alagamento. Você também pode observar onde tem algum rio que costuma encher nessas épocas de chuva. Já diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Um outro detalhe que você precisa saber é que se você costuma viajar nas férias para a praia e gosta de andar na praia com o seu carro, se acontecer um alagamento lá na praia, o seu seguro não vai arcar com os prejuízos, ele não vai te indenizar, porque essa cobertura é só para alagamentos que acontecem em água doce, ok? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha se está assistindo pelo YouTube, ou então curta se você está vendo pelo Facebook. Se o vídeo foi útil para você, então compartilhe com os seus amigos, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo.